O episódio de hoje mostra que a vida não segue um roteiro padrão e às vezes é preciso se reinventar. Hoje nós estamos aqui com o Isaac Oliveira, para-atleta, e ele vai trazer para a gente como foi essa trajetória até aqui. Meu nome é Micaele Alves e estamos no podcast Jornada Empreendedora. Olá pessoal, estamos no podcast, estamos aqui novamente com o Isaac. Poderia falar um pouco sobre ele, mas eu acho melhor ele mesmo se apresentar. Olá Isaac, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá. Gostaria de sempre começar com essa pergunta para a pessoa poder se identificar, falar para o público, para o pessoal conhecer. Importante. Sim. Fala galera. Quem é Isaac? Fala galera, meu nome é Isaac de Oliveira, tenho 30 anos, sou para-atleta há um pouco mais de 2 anos e cadeirante há 6 anos, lesionado medular. E é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, jornada, enfim. Muito bem. Isaac, vamos começar lá de trás. Como que foi a sua infância? Fala da sua família. Eu sei que você é de Magé, né? Sim. Você é natural de Magé mesmo? Conta um pouco aí da sua infância. Então, eu sou nascido em Caxias e criado em Magé. Muito novo eu fui para Magé e lá estou até hoje. Já saí um pouquinho antes de me acidentar, mas retornei depois do acidente e lá estou por enquanto. A minha infância foi bem aproveitada. Eu brinquei bastante, eu aprendi muita coisa na infância, desde ao certo ao errado, a jogar bola na casa do vizinho, atacar pedra, desligar disjuntores, e isso contribuiu na pessoa que eu sou hoje. Muito bem, muito bom. Você morava com seus pais, né? Você teve toda a sua trajetória de muito apoio, entendo eu, da sua mãe, enfim. Me conta como que é a influência da sua família desde a sua infância até hoje. Eu fui criado por um cara trabalhador ao extremo, que é o que eu vejo como exemplo. Ele não se importa, nunca se importou, até hoje ele trabalha, está perto de se aposentar, mas não se importa em estar trabalhando para poder trazer o mantimento para casa. Embora essa responsabilidade ele puxe para si, a gente se ajuda, contribui um com o outro, mas essa imagem de pai, de representante, de braço forte eu tenho comigo desde pequeno. Isso contribui também na pessoa que eu sou hoje, a disposição que eu tenho quanto a trabalhar, do simples a trancar a casa na hora de dormir, para a família ficar protegida, a trazer o sustento o máximo possível. Isso aí eu trago dele com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai chegar no seu empreendimento, né, na Almosc, mas você tem toda uma trajetória profissional antes dessa sua fase atual, né? Me conta um pouco, você já foi CLT? Como que foi esse período? Em que área você trabalhava? Bom, eu começo a minha jornada de CLT como jovem aprendiz. Eu tinha 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos e optei por sair de um esporte. Eu jogava vôlei no Botafogo. E aí, coisa de criança, de jovem, né? De jovem, querendo ter o seu próprio dinheirinho, aquela coisa que eu já até aprendi do meu pai, acabei de falar, de trazer o sustento, essa questão de hombridade que eu carrego comigo. Eu optei por trocar. Hoje eu acho que talvez erradamente, mas eu optei por trocar o esporte pelo trabalho. E aí, como CLT, eu começo no ramo de refrigeração, como jovem aprendiz. Vou ficar suando porque estou terminando de sair de uma febre. Eu começo como jovem aprendiz numa empresa de refrigeração, terceirizado. Eu comecei a trabalhar com refrigeração consertando um ar-condicionado de ônibus. Era uma profissão para mim muito gratificante, era algo muito legal, mão suja, dinheiro limpo. Parece um jargão, de fato mas é muito importante isso, interessante. E aí, com 16 anos, eu começo com refrigeração, trabalhava muito. Com 18 anos, eu liderava a equipe. 2 anos depois, eu me matava de estudar, gostava muito de estudar. Eu tenho uma questão quanto a estudos, eu gosto de estudar o que eu consigo pôr em prática em pouco tempo. Então, eu comecei ali a estudar refrigeração, não tinha YouTube como tem hoje, então era apostilas e mais apostilas, fazendo ali o máximo aprendendo, né, absorvendo o máximo possível.
E aí, com 2 anos depois, garoto, moleque, 18 anos, ele liderava uma equipe de 5 pessoas. Isso aí já era gratificante, um salário legal, uma profissão que eu poderia passar adiante, e hoje posso até falar sobre isso daqui um pouco, mas essa profissão me deu um retorno financeiro muito legal quando mais à frente essa empresa perdeu um contrato e aí eu tive a ideia de sair do CLT. Na verdade, já estava com a ideia de montar uma oficina de ar-condicionado automotivo, porque antes eu deslocava muito. Eu me deslocava muito, ia centro do Rio, e aí eu tive a brilhante ideia de me especializar em refrigeração automotiva, porque o tipo de jornada como CLT que eu exercia, ainda que responsável pela galera, e isso já estava na corrente sanguínea, porque existe uma padronização sobre os equipamentos, e uma vez que você aprendeu, você resolve defeitos corriqueiros que, enfim. Eu tive a brilhante ideia, talvez brilhante ideia ou não, de montar minha oficina, porque eu já não mais tinha que pegar trânsito, gastar dinheiro com combustível e ir consertar um produto, um ar-condicionado de uma outra pessoa. Se eu consertasse o seu ar-condicionado, ele por acaso viesse a dar um defeito por erro meu ou uma falha mecânica, você iria até mim. Então nisso eu já reduzia custo de translado, custos e mais custos, e estava sempre no meu ambiente confortável, ferramentas sempre à mão e por aí vai. Aí foi minha saída do CLT e começo do meu empreendedorismo. Muito bom. E você acha que as habilidades ali do CLT, esse tempo no CLT, te ajudou a construir de maneira sólida o seu negócio? Sim, com certeza. Eu tenho certeza absoluta, porque eu gosto de fazer as coisas com excelente. Me dou ao máximo. Falei no início que eu gosto de aprender e fazer aquilo se tornar real, aquilo ali acontecer. Então, eu fazia como se fosse meu. E aí, por que não fazer o meu para mim mesmo? E aí, essa garra que você transmite ou passa ali para um empreendimento de terceiros, por que não para você? Aí foi quando eu comecei a minha jornada na refrigeração automotiva. E você ficou quanto tempo? Eu começo a minha oficina em 2018, final de 2017, início de 2018, no mês 4, eu começo a minha oficina, aluguei um espaço pequeno, eu ia montar inicialmente uma sociedade, mas com aquele pensamento de grande, eu optei por não começar uma sociedade. Já tinha tido um relacionamento, então tu começa a aprender que, tipo assim, cada um tem o seu ponto de vista, a sua percepção. Tínhamos praticamente as mesmas percepções e estratégias, mas aí eu optei por seguir sozinho. E aí lá, no início de 2018, né, abril ali, meados de 2018, eu começo minha oficina e aí foi uma alavancagem muito maneira. A sociedade que você diz era com a sua companheira na época ou era uma outra pessoa? Não, era um outro rapaz que trabalhava comigo quando eu era CLT. Ah, tá. Você usou a sua companheira como base. Como base, perdão, se não foi claro. Sim, né? Sim, porque aí você vê um gancho, como não de fato difícil, mas existe ali diferença de opiniões, de pensamentos e precisa estar em acordo. Esse rapaz, ele é eletricista e eu da refrigeração. Nós pensamos em alguns modelos, como por exemplo, ele faria o de elétrica e eu de refrigeração, e racharíamos os custos fixos que existiam, como por exemplo, luz, água, internet seriam custos fixos e cada um teria o seu próprio lucro. Mas começou uma divergência quanto à escolha do ponto que seria estratégico ou não. E aí foi opção minha, eu optei em abrir essa possível sociedade. Não chegou a ser uma sociedade, não teve nenhuma discussão, nem nada antes, foi só uma percepção do que poderia vir. Voltando a dizer, aquele pensamento de grande, né? Queria algo grande. Deu certo essa mudança? No ponto de vista de você fazer sozinho, né? Acredito que você tinha funcionário, alguém que te ajudava, né? Ou você fazia tudo sozinho? E hoje eu tenho uma percepção sobre o que eu tinha. Eu pensava que tinha uma empresa, mas na verdade eu era dono do meu próprio emprego, que depois a gente fala sobre isso quando for falar da fase do meu acidente, recuperação, enfim. Mas eu fazia basicamente tudo sozinho no início,
a engrenagem começou a rodar, e aí uma vez a engrenagem rodando, eu pude contratar uma pessoa. De imediato, eu tinha um MEI, então eu poderia até assinar a carteira dele, mas ele estava recebendo auxílio, é meu primo, aí eu optei por não fazer, ele optou, na verdade, por não assinar a carteira e tal. Ele aprendeu bastante coisa do que eu tinha a passar para ele, inclusive incentivava ele a ser meu concorrente, porque se você... Farmácia sempre abre uma farmácia do lado do outro. Sim. É quase que feirões de roupas, lojas e tudo mais. Não é uma concorrência, na minha percepção é uma concorrência, mas que tem espaço para todo mundo, depende basicamente de você, da sua habilidade de vender e do seu produto. Também concordo com isso, né? É um pensamento muito bom, porque você, além de estar ajudando a pessoa, né, você também está se ajudando, né? Porque você tem, teoricamente, uma parceria aí para o futuro, né? Vai que um dia você precisa da ajuda dele e, pô, ele grato por tudo que você fez com ele e consegue te ajudar no futuro também, né? Isso, no caso, na época dessa empresa, né? Porque depois que acho que você sofreu o acidente, você fechou ela, correto? Isso, eu precisei fechar a empresa. Mas ele continuou com ela? Com a dele? Pois é, não. Não, porque ele é um menino muito legal, família, né, meu primo. Só que ele não se empenhou em aprender o que eu tinha para passar, diferentemente do que eu fiz na empresa na qual eu trabalhava. Hoje, de cabeça, eu sei coloração de fios de sistema de refrigeração de ônibus, porque eu me empenhei em aprender. Entendi. Então, o defeito de um equipamento X, eu sei de cabeça. E mais à frente eu até ensinei essa profissão pro meu irmão caçula e hoje ele sustenta a família dele com isso. Ele tem uma empresa de refrigeração. Caraca, É. legal. Então, além tipo do seu assim, primo, você também fez com seu irmão caçula. sim. Então, assim, é algo que eu faço questão de passar para meus sobrinhos, ainda que eles não venham a exercer, sabe? Entendi. Entendeu? Eu gosto dessa ideia, né, de você poder, você não guardar o conhecimento só para você, né, você compartilhar, porque é muito mais fácil assim e é muito importante quando você prospera e faz as outras pessoas ao seu lado crescerem junto também. Né, porque de fato, só de você estar fazendo isso, você também já está crescendo. Eu compacto muito com esse ponto de vista. Muito bom, concordo. Muito bem. Impactando vidas, né? Além da sua, além de você crescer, você cresce com outras pessoas também. Isso é muito bom. Legal. Bom, você tocou no ponto do acidente, né? Que mudou aí sua vida como um todo, mudou o Isaac como pessoa, mudou seus planos. Vamos falar dessa noite? Sim, sem problemas. Conta pra gente aí o que aconteceu. Na véspera foi um dia muito especial para um flamenguista doido, que era o meu caso, não tão fanático, mas sim um flamenguista doido que gostava de acompanhar todos os jogos do Flamengo, o máximo possível. Na véspera o Flamengo foi campeão da Libertadores, o ano era 2019, Flamengo campeão da Libertadores. No dia seguinte o Flamengo foi campeão porque o Palmeiras empatou, perdeu e o Flamengo foi campeão do Brasileiro. E nesse dia acontece meu acidente, dia 24. Eu tenho até um negócio com datas, embora não seja supersticioso, mas eu tenho muito com a questão do número 4. Lembra que eu te falei que comecei em abril a minha oficina, mês 4, meu acidente dia 4, nasci dia 4. Tem muita coisa que, se você quiser, eu posso falar sobre isso. Mas voltando à noite do meu acidente, eu já tinha assistido esse jogo do Palmeiras, fui para casa, descansei. E deitado, a avó da minha ex na época, né? A minha atual na época, perdão. Ela me liga me pedindo para ir buscar um hambúrguer da minha enteada na época. E esse hambúrguer, de fato, é um hambúrguer muito gostoso lá da região. Valia a pena ter ido, não pelo acidente, mas valia sim a pena ter ido buscar esse hambúrguer. E no meio do caminho, passei por um viaduto, tinham 2 carros na minha frente, vinha um carro no sentido oposto. Incrivelmente eu estava sem capacete, nunca andava sem capacete, meus pais, família, amigos são prova disso. Nunca. E aí nesse dia, não lembro exatamente por que motivo eu estava sem capacete. Acredito que ele teria potencializado a minha lesão. Minha lesão, ela é bem alta, do peito para cima eu controlo, sinto, do peito para baixo é completamente dormente. E aí eu, ultrapassando 2 carros,
O carro que estava logo à frente se cismou de entrar num posto de gasolina do nada. Acho que temos imagens aí, depois a gente pode mostrar. Sim. Esse carro teve uma decisão errada, sem seta, sem sinalização nem nada. Ele tenta entrar num posto exatamente na hora que eu passava pelo corredor. Não vinha carro nenhum no sentido oposto, então era literalmente uma pista livre para eu passar. Tanto é que quando a gente vê a imagem, quando a imagem for mostrada, vai ser possível identificar que o carro estava bem na contramão e nem a entrada principal do posto era, né? Não justificava. Enfim, e aí foi esse acidente aí. Eu bati a cabeça numa mureta, já fiquei lesionado na hora. Fiquei lúcido, orientado, é assim que os médicos e enfermeiros falam, lúcido e orientado. Você estava lúcido? Você estava vendo o que estava acontecendo? Então, eu não consegui ver, porque meu olho fechou logo na hora. Inclusive tem um enfermeiro que ele cuidou de mim, ele me chamava de Pandinha, porque meu olho de fato ficou muito inchado, não conseguia abrir o olho. E aí na minha cabeça eu estava morrendo, porque ninguém se ensina como é que se morre, ninguém ensina como que se morre, né? E aí eu já não conseguia ver mais nada, muito sangue nas vistas, e eu só conseguia ver aquele vermelho, um pouco do fecho de luz assim que passava. E aí alguém gritou, liga para a família dele, aí eu verbalizei o número do meu pai, alguém pegou, não sei quem pegou no telefone. Estava consciente, então? Totalmente consciente, tentei levantar, não consegui, estava preocupado com a minha ex, ela veio falar comigo, tocou em mim, então eu fiquei mais tranquilo, mas foi bem impactante. Um ferimento bem grande, foi clavícula, costelas quebradas, e aí foi início do processo de recuperação. Ficou quanto tempo para se recuperar desse acidente? Olha, 7 meses eu fiquei acamado. 7 meses acamados, tomando banho de gato, banho de leito, como eles falam. Hospitalizado? Não, hospitalizado eu fiquei 27 dias, recebi alta ali na semana do Natal, dia 21, se não me falha a memória. Consegui passar o Natal em casa com a minha família, sendo que me faltava orientação quanto a algumas coisas. Por exemplo, não pode ficar muito tempo deitado numa única posição que abre feridas, não tem circulação. Sabe quando você está sentado muito tempo numa única posição e você sente um incômodo, você ajeita? É o seu corpo te dizendo que aquilo ali vai necrosar, se você não mudar. Ou você apertar algum órgão seu, né, um membro seu, um dedo, enfim. E aí, eu abri uma úlcera de pressão que eu não quis mandar a foto porque é bem impactante. E aí, essa infecção, essa úlcera de pressão ficou bem grande. Para ilustrar, dava para colocar as duas mãos assim dentro das nádegas, porque era bem cavado mesmo. Caraca! Chegou a expor o osso da coluna. E aí começa aí volta pro hospital, e aí eu fico mais 21 dias. Inicialmente fiquei 21 ou 27, e depois a ordem um ou outro. Fiquei 21 no início, depois 27 ou vice-versa. E aí foi início de recuperação, infecção, muito antibiótico, muita medicação, recebi alta, fui para casa. Inclusive essa ferida eu tenho ela até hoje. Hoje ela é bem pequenininha, porque quando acontece uma lesão bem profunda assim, é muito comum ter uma infecção no osso. E a infecção no osso é chamada de osteomielite. E eu tenho isso e não tem cura. A infecção, o osso ele é pouco vascularizado, então essa infecção ela fica ali. Se fosse num dedo, amputava-se o dedo. No meu caso, que é na pelve, aquele osso do quadril, não tem como tirar. Então até hoje tem um furinho bem pequenininho, que eles chamam de fístula, se não me falha a memória, e ele fica drenando até hoje. Então eu tenho essa ferida de estimação. Talvez feche, mas não, aquilo que a gente estava conversando aí nos bastidores, não crio muita expectativa para tudo não. E aí começa um novo Isaac. Exatamente. Lidar com tudo isso. Como que foi esse processo de lidar com toda essa situação, de se entender agora, até chegar à pessoa que você é hoje, né? Um atleta, uma pessoa que é super ativa. Como que foi no início? Até porque, só pegar um gancho da sua pergunta, né, você veio de... Você tinha todos os movimentos antes, né? Teve esse acidente e acredito que deve ter sido um choque, né, de primeira, ou quando você recebeu essa notícia de que não mexeria, né, a parte de baixo. Então, né, pegar o gancho dela de, cara, o que você sentiu depois disso?
né? Como se você se adaptou a isso também, né? Poder falar um pouco disso. Então, uma coisa que eu percebo hoje, inclusive meu Instagram é bem, eu faço questão de responder o máximo de pessoas, de comentários e mensagens que as pessoas me mandam na DM, porque informação é uma coisa que falta de forma, não tem informação. Se você for no YouTube, tem vídeo de um humorista ou outro, uma galera levando mais pro lado pejorativo e sensual da coisa, outro levando mais para brincadeira. Eu também sou uma das pessoas que levam para brincadeira, mas a informação ela é importante. Falei da minha úlcera de pressão que surgiu por falta de informação. Se eu soubesse, tinha comprado um colchão bom, virado mais vezes, isso não teria acontecido. Falando ali sobre esse processo de novo homem, de recuperação ali pós-acidente, eu sou uma pessoa que pensa o seguinte: se você fez, eu tenho que pelo menos fazer igual. Eu vou tentar fazer melhor, mas pelo menos fazer igual. E aí o tempo passou, trabalhava com refrigeração, fiz um favor para uma senhorinha muitos anos atrás. E aí chega lá na minha casa uma fisioterapeuta que é filha dessa senhorinha lá atrás e aí me mostra um vídeo no YouTube. Esqueci o nome agora desse rapaz, ele é tetraplégico, então ele tem menos movimento do que eu. E aí ele estava dirigindo. Falei, cara, ele tem menos movimento que eu vou dirigir. E aí minha evolução começa basicamente ou principalmente quando eu compro o carro. Mas um pouco antes disso, eu te falei, que eu comentei, né, que fiquei 7 meses acamado. E aí esses 7 meses acamado, fiquei gastando meu tempo. Era pandemia, vale ressaltar. Eu fiquei gastando meu tempo com série, com coisas não produtivas e que, por sinal, eu estava agoniado quanto a isso, porque o que você faz agora que você já não anda mais? Você que é sempre ativo, e aí? Quando a notícia chegou pra mim lá no hospital, foi meu irmão mais velho que comentou comigo. Ele veio cheio de cuidado, rodeios pra poder falar comigo. E eu falei, cara, pô, Isaac, provavelmente tu tem uma lesão ali, altinha, a médica falou que tem expectativa aí e tal, não sei o quê. Eu deixei ele falar e falou, foi a primeira notícia que chegou pra mim. Mas aí depois veio um médico, nem o tempo todo ficava com visita, veio o médico, eu perguntei, cara, tô percebendo que meu pé mexe sozinho, isso é espasmo. Movimento involuntário, tipo aquele rabinho da lagartixa que pula sozinho, que não está conectado, mas tem esse movimento, eu tenho bastante espasmo. E aí eu perguntei pro médico, falei, na real, e aí, o que tu acha? Ele, cara, dificilmente tu volta a andar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas dificilmente. Falei, tá bom, obrigado. E pronto, e aí agora é absorver isso. Você pode mudar quem você vai ser a partir de então, mas o que você não consegue mudar ali. O que aconteceu, o fato. Foi um fato, uma lesão medular, que não é algo fácil de reverter. Inclusive hoje tem alguns estudos que pode ser que, mas eu não crio expectativa em cima disso. E aí mudou e eu vou tentar fazer o que eu consigo fazer. Dirigir foi uma das coisas que eu cismei que tinha que conseguir dirigir. Esse rapaz, por exemplo, vendo o vídeo dele dirigindo, a partir de então comecei a pesquisar mais vídeos sobre ele, vi que existe um modelo de cadeira específico, vi que ele consegue transferir, tomar banho sozinho e viajar. Esse rapaz, ele era um fisioterapeuta, aposentado agora, mas ele era um fisioterapeuta, então ele sabe muito sobre o assunto. Então essa mudança rotacional, o corpo quando está acamado, tudo isso aí ele sabe, então ele passava um pouquinho dessas informações. Se eu não me falha a memória, é Marcos Melo, acho que veio aqui o nome dele. Hoje em dia você faz tudo? Cara, tudo. Cheguei aqui sozinho. Você consegue... Sozinho. Você veio sozinho, né? De fato, ele veio dirigindo, né? Subiu aqui no negócio... 26 km sozinho, dirigindo. Eu faço tudo sozinho. Faço tudo sozinho de fato. Tomar banho... Você pescar. Mora sozinho? Não, moro com meus pais ainda. Entendi. Comprei uma casa recentemente, mas só por questão de investimento. Se morar sozinho, você conseguiria... Já morei sozinho depois do meu acidente. Fui fazer um teste, meus pais ficaram... Meu pai nem tanto, mamãe é mamãe, né? Ela ficou apreensiva pra caramba. E aí eu consegui morar sozinho, fiquei acho que uns 4 ou 5 meses só. Mas aí, acho que nem isso, não lembro exatamente. Meu pai comentou comigo, tua mãe não tá legal, tá meio triste e tal. Aí eu voltei até e brinquei, agora pode passar a casa pro meu nome que eu só saio, embora não seja esse Bom, voltando, né? Isaac, cara, você sobre o que você estava falando, né? Você
pegou, sofreu o acidente, mesmo assim você não deixou nada te abater, né? Você ainda seguiu em frente, hoje você tem uma loja, né? Uma empresa, você também é atleta, mas no começo, teve alguém ou alguma figura, né, que te ajudou, que te mostrou que a vida ainda iria continuar mesmo assim, né? A gente já teve um papo antes e você tem adaptação para tudo, né? Hoje em dia você dirige, né? Uma coisa, cara, que quando eu descobri que você estava vindo de carro, eu falei, cara, não é possível, como é que ele está vindo, né? E a gente comentando aqui, você tem adaptação para isso, a sua vida, você leva uma vida normalmente, como se você levasse antes, né? Alguma coisa que você não faz, por exemplo, andar de moto provavelmente não... Por enquanto não, por enquanto, exatamente. Mas mesmo assim, parece que a sua vida não mudou tanto, né? E você teve alguma coisa para te incentivar ou você foi a motivação? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a questão da motivação, eu tenho uma família que é bem unida. Meus pais, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma menina. E aí eles me ajudaram demais, de forma absurda. Então, esse início, até eu entender o que eu posso fazer, o que eu posso não fazer, o que eu não posso fazer, essa questão de adaptação, cadeira, tomar banho. Quando eu comecei a tomar banho de chuveiro, por exemplo, foi 7 meses após o acidente, com ajudas e tudo mais. E aí, baseado no que eu tinha, eu tentei fazer adaptações. Minha vida, de fato, é adaptação constante. Até hoje, tudo é muito adaptável. Eu tenho que pensar em tudo. Para fazer uma coisa, eu tenho que pensar muito sobre. Então, assim, sobre alguém se inspirar ou motivar, bom, trabalhar, eu sou agoniado. Eu preciso estar produzindo alguma coisa. E aí, assim que eu comecei a conseguir ficar na cadeira, nem conseguia de fato ficar muito tempo na cadeira, era uma cadeira que não era específica para mim, era uma cadeira que muito grande, pesada, dependia de ajuda do meu pai, eu queria ir ali, eu precisava que meu pai desmontasse a cadeira, colocasse a cadeira no carro e tal, e aí eu comecei a tentar criar recursos ou entender o que eu precisaria fazer para não precisar mais do meu pai ficar me ajudando. Lembra que eu falei lá no início que com 14 anos eu comecei a treinar no Botafogo? Eu ia sozinho. Eu gostava de fazer as coisas sozinho, sempre gostei de fazer sozinho, comecei a trabalhar porque eu queria ter meu dinheiro. Então, assim, é uma coisa que já vem no meu sangue. E passou um tempo, eu já estava começando a me adaptar, a conseguir ficar mais tempo na cadeira, montei uma bancadinha no meu quarto, uma bancadinha assim com uma tabinha de pinos, era muito feio, meus pais deveriam ficar malucos. E aí eu montei essa bancadinha, porque um amigo meu, inclusive é o dono da empresa na qual eu trabalhava agora até pouco tempo, ele trabalha na comunicação visual, e aí ele tinha um negócio chamado Neon LED, que Neon LED eu não vou saber ilustrar agora, mas é basicamente uma fita de neon que o pessoal faz de letreiro, logos, frases motivacionais, enfim. E ele viu que isso era algo promissor, isso há 2023 eu já fazia, acho que 2022 talvez. Ali, uns 2 anos depois do meu acidente. E aí eu falei, poxa, ele perguntou, tu acha que tu consegue fazer, ganhar um dinheirinho e tal? Ele ganha, eu ganho também. Aí foi quando eu comecei a me aventurar num segmento que não tinha nada a ver com refrigeração, mas desde moleque eu já sabia soldar fita de LED, já sabia desmontar e montar uma bicicleta. Eu lembro que com 10 anos de idade eu já desmontava minha bicicleta para poder pintar. Ficava feio, mas ficava pintado. Então, assim, sempre foi algo natural meu. Então, as oportunidades foram surgindo, eu fui aproveitando e aí a partir desse Neon LED eu comecei a fazer mais e mais. Ele viu que era realmente, de fato, era um negócio promissor. E aí, na região, só tinha uma empresa que fazia, que era a empresa dele, ele terceirizava comigo, e aí começou a alavancagem, meu retorno ao mercado de trabalho. No caso, meu retorno ao mercado de trabalho. E aí, como CLT ou prestador de serviço? Inicialmente foi como prestador de serviço. Eu tinha um regime CLT, só que... Nem sei se pode falar isso. Pode. Em combinado. Tese... Ué? Era um combinado. Um combinado. Entendi. Mas... E aí foi passando um tempo, aí lembra que eu comentei sobre eu lá na oficina? 2 anos depois, gerenciando a produção, e é isso.
Tem Muito esse senso rápido, né? muito rápido. E, cara, você vê, né, que ele tinha chance, né, mesmo que pouca, ele ainda tinha chance de tentar voltar a andar novamente, mas mesmo assim você decidiu focar em outra coisa, botar sua energia, né, em... Você poderia ter tentado, poderia ficar frustrado lá na frente por não conseguir, ou conseguir pouco, ou, enfim, por N fatores, mas você decidiu seguir em frente do jeito que você tá e mesmo assim continua trabalhando, continua criando as coisas, né? Mudou de área, mas mesmo assim continua em movimento. Então você vê, né? Uma coisa completamente diferente, né? O que não tem como alguém ter é desculpa, né? Para conseguir as coisas, porque não tem como. Não, eu tenho certeza, não é qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa, né? A pessoa que tem essa vontade que você está tendo, né? Então, espero que isso sirva muito como motivação, o que você já passou e o que você passa hoje em dia. E eu quero entrar depois dessa empresa. Você ficou quanto tempo nela, na Diled, e quanto tempo você iniciou no esporte? Foi por acaso ou você já queria, né, isso? Como é que Ó, foi? eu sou viciado em pesca, desde sempre. Desde que eu me entendo, eu já gosto de pescar. E engraçado porque meus pais não sabem nadar, meu irmão mais novo só que sabe nadar, então era aquele filho, eu sou do meio, que botava o terror mesmo, então ia pro mar, praia, pescar, eu sempre gostei. E aí eu pescava antes de me acidentar, na época que eu tinha oficina e tudo mais. E aí passou um tempo, me acidentei, eu cismei que eu queria voltar a pescar, já conseguia ficar na cadeira. Aí uns amigos meus ficaram meio apreensivos assim quanto a isso, mas aí eu nem cogitei, comprei caiaque sem falar com ninguém, fui lá, dei meu jeito, já dirigia, já tinha adaptado meu carro. Eu comprei o carro com o dinheiro do DPVAT, aí eu comprei o carro porque eu cismei que queria comprar o carro. E a história do carro, voltando aonde você falou, né, onde já vou voltar na tua pergunta, mas só um intervalo aqui, né, só um gancho. Eu tinha o dinheiro do DPVAT em mãos, na conta, e aí eu falei, poxa, aquele cara do vídeo, ele dirige. Vou dirigir. E o cara do vídeo na mente. Eu vou dirigir. Pai, vou dirigir. Pai, não, filho, aquela questão de proteção e tal. Falei, pai, eu vou dirigir. Pai, não, filho, acho que a gente pode ir com calma e tal. Falei, poxa, tudo bem. Ele falou isso, eu mandei mensagem para 2 amigos meus que são donos de oficina. Falei, cara, eu preciso comprar um carro. Tem um modelo específico, já mandei mensagem para meia dúzia, vamos lá ver os carros? Aí fomos. Fomos lá, vimos um carro, comprei o carro, meu pai chega em casa, de quem é aquele carro na garagem? É meu, e aí eu falei com meu tio, adaptei, e eu sou muito doido assim. Não tenho medo de arriscar, não. Eu montei a adaptação, já saí acelerando na rua, direto pra esquina. Meu tio maluco, ninguém foi dentro do carro comigo. E é isso. Então, assim, eu já dirigia, já tinha uma certa autonomia, e aí eu cismei de voltar a pescar. Desenrolei, ó, palavra. Alinhei, né, arquitetei ali uma logística para poder comprar um caiaque, comprei um caiaque. E aí voltei a pescar com alguns amigos. Inclusive, hoje nós temos um grupo. Começou com eu, mais um amigo que é policial, que ele achou meio doideira da minha parte. Hoje em dia, todo mundo bem estruturado com equipamentos de pesca e tal. Aí essa paixão do mar começou a ser possível viver novamente. Mas, voltando ali, como que foi a questão do esporte, eu já sabia que eu conseguia ficar na água, só não sabia se eu conseguia nadar. E mesmo assim eu pescava de caiaque, mesmo sem saber se vai dar certo ou não. Eu ia. Sempre fui. Eu testei, olha, eu voltei a pescar, eu não lembro a data, mas já tem uns 4 anos pelo menos, 3, 4 anos. Sábado, semana do Natal, foi quando eu testei se eu conseguia nadar ou não. Até então não tinha virado. E conseguiu? Perdão, minto. Foi quando eu testei se eu conseguia voltar para o caiaque ou não. Porque no esporte, e aí entrou o esporte por conta dessa paixão de água e tudo mais, no esporte eu fiz um teste e eu consigo nadar só flutuando ali e tal. Então eu nado de boa. E aí, Mas você já tinha feito aulas de natação?
Não, eu aprendi a nadar sozinho, na marra. Você Vídeo no consegue, YouTube. você consegue boiar ou porque você falou flutuar? Consigo Né? flutuar, consigo boiar. Só que meu corpo tem espasmo, né? Então eu não consigo flutuar de peito para cima porque a perna fica tendo movimentos involuntários o tempo todo. Ah, então, mas você, tipo assim, você não afunda, né? No eu caso, não afundo, eu você... fico de frente, assim, ereto, né, e tal, de boa. Uhum. E lá Pô, no meu maneiro. esporte eu preciso treinar isso, até porque eu fico todo amarrado na canoa. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Cara, não sei. Ou você ainda não descobriu essa... Eu não descobri, mas se eu descobrir, quando eu descobrir, se eu não consigo fazer, eu vou pelo passar a menos fazer. tentar. Pelo menos tentar. Hoje de manhãzinha, às 7 horas da manhã, eu tava fazendo barra, porque eu cismei que tinha que conseguir fazer barra e faz bem pra mim na minha evolução no esporte e voltei a fazer barra. Caraca. E aí, Que mara costa, né? é o que tem pra poder treinar, né? Costas e peito, superiores. E aí, a minha entrada no esporte foi bem interessante. Foi quase que um eclipse, assim, um alinhamento para eu voltar para o esporte. Eu voltei a malhar porque eu percebi que precisava ter força muscular para poder botar a cadeira dentro do carro e sair do carro, já dirigia. E aí eu, na academia, conheci o professor, lá na academia, o estagiário. E aí ele falou comigo, poxa, lá na minha faculdade lá, tem um menino que é cadeirante. Poxa, é maneiro, porque tu pesca de caiaque, ele rema, né? Ele rema lá na urca e tal, não sei o quê. Pô, seria maneiro a gente dar um pulinho lá. Até hoje esse amigo meu não foi lá. Eu já conheço. Aí, por fim, eu já pescava. E aí, por conta da pescaria, eu ganhei alguns patrocinadores. Tenho patrocínio de isca, tenho 2 patrocinadores de isca e de roupa de pesca. Tem bastante roupa. Eu tenho ali alguns patrocinadores, acho que não vou mencionar o nome deles agora, porque não sei se faz sentido. Mas eu tenho 2 patrocinadores de iscas e patrocinador de roupa. E aí, por conta desse momento ali de pesca, e conhece muita gente, posta, reposta, um conhece o outro. Um terceiro patrocinador, que agora começou a me patrocinar, minto, são 3 agora. Esse terceiro patrocinador, ele é um para-atleta, ele é um empreendedor amputado. E aí ele falou com esse rapaz da empresa de roupa que me patrocina e fez uma ponte até eu conhecer esse rapaz, JC. Inclusive a JC Pesca. Que por sinal treina com aquele menino que eu falei lá da academia. Então lembra que eu brinquei como se fosse um eclipse? Todo Esse mundo menino, tá se linkando. tudo... Cara, era pra ser. Né? Era pra ser. E todos eles te patrocinam pra pesca esportiva, né? Isso. Ou é pro outro esporte, pro remo? Pro Paravá. Não. A Bússola Esporte, falei. A Bússola Esporte... Não tem problema não, a Pode gente falar, não... tá? assim, não tem problema não. Acho que não tem problema falar não. Vamos lá. Eu tenho 3 patrocinadores de iscas e um patrocinador de roupa de pesca. Respondendo a sua pergunta, a Bússola Esporte produz roupa. Inclusive eu tentei vir com a camisa hoje e não consegui porque ele fez uma camisa específica para mim, com a logo do clube. E os meus outros apoiadores, inclusive a minha marca me apoia, né? Sim. Mas aí no esporte eu tenho alguns apoiadores, não diretamente, mas indiretamente. Falando da pesca, esse da pesca é só o da roupa mesmo, que ele me apoia no esporte, porque é camisa de proteção V, é uma calça de pesca que é tipo leg, então serve perfeitamente para poder me proteger do sol ali, até porque o esporte na água, sol, enfim, é isso. E aí agora já na canoagem, na paracanoagem, né, no VAR, tenho a minha marca, tenho uma marca de ferragem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles me patrocinaram, me deram remos, me dão um suporte. Um remo não é barato, eles me deram remo. E tem a Underdog, que é um fabricante de remo, e por sinal meu remo é dessa marca. Eu quis fazer, ser justo, ou, sei lá se estou sendo justo ou não, mas eu quis honrar essa pessoa, essa empresa que me deu a cadeirinha na qual é possível conseguir remar. De pronto e sem nenhum retorno de nada, sem ter que usar a marca da pessoa em si. Ela pegou esse rapaz que fabrica remo, fez uma cadeira para mim de fibra de carbono, que proporciona eu ficar travado na canoa e conseguir ter a aplicação de força ali na hora das remadas. Ele é totalmente adaptável o seu remo, né, pra você? Então, o remo ele não necessariamente é adaptado para cada pessoa. Ele é ajustado por conta do tamanho do cabo. Eu tenho 1,90, meu braço é proporcional a isso, minha envergadura é muito grande.
Então eu preciso ter um remo bem grande para poder ter amplitude. Esse, inclusive, é um dos diferenciais que eu tenho em relação aos meus oponentes, na mesma categoria, porque eu tenho envergadura um pouquinho Maior, pronunciada. né? Entendi. Porque geralmente eles têm menos envergadura? Então, tem gente que é lesionado medular de nascença, mas a maioria é acidentado. Os que são de nascença, então tem um pouco mais de má formação. Então, sim, é possível eles evoluírem bastante no esporte, mas tem lá a sua maior limitação. No meu caso, não, eu sempre fui saudável. Inclusive, tem dois oponentes, um se acidentou no quartel, se não me falha a memória, então depois de 18 anos que ele foi lesionado. O cara é forte pra caramba. Tem outros dois lá, um do Paraná e o outro, não lembro exatamente, mas outros dois lá do Sul que são fortes pra caramba. Entendi. Tirando um pouco sobre você e falando sobre o esporte, esse esporte é um esporte que tem bastante incentivo? Não sei se do governo ou de empresas privadas mesmo, que tem alguma coisa que motiva bem vocês a praticarem ele? Olha, existe um incentivo por mérito, que seria a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta, para você receber uma Bolsa Atleta, você tem que participar de competições oficiais e ficar pelo menos em terceiro lugar, primeiro, segundo ou terceiro lugar. E aí existem várias bolsas, existe bolsa mundial, a nível internacional, bolsas a nível municipal, estadual, enfim. Então esse aí seria de fato assim, um incentivo. Só que é um incentivo conquistado, né? Não é um incentivo assim direto, financeiramente falando assim, ou injetando. Lá no clube ao qual faço parte, tem empresas que incentiva diretamente, dando recursos, mas não necessariamente. Você hoje em dia já compete profissionalmente? Pretende disputar alguma Olimpíada? E se puder falar também sobre alguns campeonatos que você já participou, como foi a experiência, o seu primeiro campeonato, né? Se puder falar um pouco sobre isso. Então, eu comentei sobre as marcas que patrocinam diretamente. Eu comecei no ano passado no esporte, 2024, e aí me faltava essa adaptação. Então eu tentava do jeito que dava, mas faltava essa adaptação assim da cadeirinha para poder evoluir. E eu caía da canoa à toa e tal. Então eu começo a evoluir em abril desse ano, novamente, abril. É engraçado, mas acontece. E aí em abril desse ano foi quando eu recomeço a remar. E aí agora, uma vez adaptado, de fato a adaptação não está 100% ainda sempre tem um ajustezinho. A adaptação, ela me auxilia ali na remada, porque como eu não controlo o tronco, e acaba que eu caio um pouquinho para o lado, para o outro, a canoa em si não tem encosto, então foi projetada uma cadeira para o meu corpo, para que seja possível remar. Todos os remadores na minha categoria têm uma cadeirinha, uma adaptação para poder ficar. Alguns maiores, outros menores. Então, assim, respondendo a tua pergunta quanto à competição, a minha primeira competição oficial foi agora em final de agosto, lá em Lagoa Santa, Minas. E aí foi a minha primeira competição. Disputei com outras pessoas experientes, inclusive os maiores nomes estavam lá. E eu, sem muita adaptação, pouco tempo de adaptação, melhor dizendo, ainda não 100% adaptado, eu consegui o 5º lugar. Não é nada excelente, éramos 9, mas já é um começo. E aí, no ano que vem, 2026, eu vou participar de uma competição desse mesmo campeonato. Vamos lá. Esse campeonato que teve em agosto, finalzinho de agosto, é o Campeonato Brasileiro de Velocidade. Sprint, que é a minha categoria, velocidade. São 200 metros no menor tempo possível. Essa é a minha modalidade principal. E aí, eu tenho treinado, né, bastante em relação a isso. E agora, no ano que vem, eu vou participar da primeira etapa do campeonato. Esse ano eu participei da segunda etapa do campeonato. A galera já tinha disputado no início do ano e depois novamente. A primeira etapa é lá em Curitiba. Então, dia 26, 27 e 28 eu estarei lá em Curitiba, competindo na primeira etapa do Brasileiro. E aí, com a ajuda de Deus, aí tudo dando certo. Em setembro, final de agosto, setembro, assim, a segunda etapa.
Então, assim, eu tô no começo de tudo. Esse campeonato que você disputou, são quantas etapas ao longo do ano e você precisa fazer todas as etapas para algum tipo de classificação ou algo do tipo? Sim, então. A minha modalidade, vamos lá, o esporte que eu pratico é a canoa polinésia, vulgarmente chamado de canoa havaiana, mas é canoa polinésia. Existem duas modalidades, sprint e vaar. É muito comum ver falando vaar. Vaar é maratona, 2, 3, 5 quilômetros, então é longas distâncias, obviamente que no menor tempo possível, e sprints são só 200 metros no menor tempo possível. Então esse brasileiro agora é de sprint, aí tem do sprint e vaar, e tem várias durante o ano, mas a planilha do ano que vem não saiu toda ainda não. Tem algumas competições, são bastante, eu de cabeça nem sei todas. Eu estou tentando me preparar para todas o máximo possível. Todas elas eu vou, se Deus quiser. Tendo saúde e podendo, estou treinando para isso. Pelo que você já contou aqui, eu não tenho nem dúvida de que você vai. Essa é a expectativa. Então, assim, quanto a tua pergunta de quantas etapas são, o brasileiro são 2 etapas. A primeira etapa vai acontecer agora, em fevereiro, que já vale classificação para o Mundial. Que aí o Mundial é disputado em novembro, se não me falha a memória, em algum lugar do país aí, do continente. Esse ano, por exemplo, foi em Rapa Nui. O Mundial foi em Rapa Nui. O de VAR. Teve o de velocidade, foi em Milão, Itália. Então, assim, o esporte tem essa projeção, que dá para poder rodar o mundo todo aí. Muito bacana. Eu tô te fazendo essas perguntas porque pode ter algum telespectador nosso que pode ser ter o mesmo ter a mesma condição física, né? Pode ter um paraplégico, né? Isso. Então, às vezes a pessoa está em casa e, poxa, não sabe o que fazer da vida. De repente, isso que você está falando serve como uma dose de motivação para ela. Sim. E fala, caraca, ele conseguiu ir para canoagem, ele conseguiu esses recursos e, poxa, vou tentar também. Né? Então, acredito que a sua história ela é muito inspiradora. Né? Eu até tenho algumas pessoas na minha rede social que são. Então, talvez elas vejam, se motivem também, né? Sim. E você arca com tudo quando é com viagem assim ou é patrocínio? Então, lá o clube no qual eu faço parte, a história é até legal porque esse clube ao qual eu faço parte, Rio Vaar, é o primeiro clube de canoa polinésia da América Latina. A história é um brasileiro que morava no Canadá, o Ron Zandler, ele cismou de trazer uma canoa para cá e chegou no meados do ano 2000. E aí essa primeira canoa é a canoa do clube. Todas as canoas polinésias que tem por aí a partir de então, os clubes, melhor dizendo, foi a partir desse cara, ele é o papai do VAR, entendeu? Caraca. Ele moveu céus e terras, imagina, naquela época, década de 90, hoje em dia tu vai ver, tipo, vou desenrolar ali um container e tal, imagina na época, foi feita lá na Califórnia, atravessou os Estados Unidos, pô, enfim, o cara moveu o que pôde lá, usando os recursos financeiros dele lá, conseguiu trazer a canoa. Esse clube, o qual eu faço parte, tem alguns apoiadores direto ao próprio clube. Então tem um patrocinador forte lá, não sei se posso mencionar nomes, acho que não vem ao caso, porque eles não fazem questão de ser mencionado, então eu não vou mencionar, até respeitando ali talvez a decisão deles. Mas na segunda-feira agora, dia 29 de dezembro, vai acontecer uma remada com a galera de lá, não sei se dono ou representante, mas é uma galera que injeta uma grana no clube, mas para o Paravá. Fora que tem os remadores regulares, que aí não são lesionados medular ou tem algum tipo de deficiência, mas sim, tem algum incentivo lá, não diretamente a mim, ao Isaac. Então, em relação a eu arcar o custo, sim, de imediato, eu arco com os custos de combustível e translado para o clube, para esse trajeto e treino. Agora, em viagens, por exemplo, Lagoa Santa, eu gastei dinheiro comprando queijo, que era em Minas. Queijo, docinha, só nisso. Agora, custo mesmo assim, a maioria das vezes, até onde eu sei, o clube sempre paga, entendeu? Entendi. Pô, muito bacana. Entendeu? Então, Isaac é imparável. Não sei. Tento não ser, né? O que eu não consigo fazer, eu tento fazer. Mas ano que vem a gente vai estar acompanhando com certeza. Poxa, você na... Seria legal voltar com medalha. É transmitido, eu posso mandar o link nas competições. Perfeito, sempre são transmitidos ao vivo. Com certeza. E a gente põe o @do Instagram também. Pode ser. Para o pessoal acompanhar aí nas redes sociais.
e o arroba do seu negócio, que é onde a gente vai entrar agora, né? Isso. Na Omosk. Omosk, é isso? Isso. Ou pode falar Mosk, ou Mosk. De onde surgiu esse nome? Então, eu tenho algumas manias e brincadeiras. Quase tudo eu levo na brincadeira, que facilita a forma de lidar com isso. Com tudo, né? Eu pescando, tenho um caiaque que é motorizado e toda embarcação a motor precisa ter um nome. Então é comum você ver um barco chamado Linda Vitória, Salvação e tal. Aquilo ali é a identidade, é como se fosse a placa da embarcação. No meu caso, eu precisava definir um nome pro meu caiaque a motor. E aí eu fiquei pensando, e eu já tinha meus 4 sobrinhos. Foi quando eu comecei como Capitão Mosk. E aí esse Mosk é de Miguel, Otto, Samuel e Calel, que é a sequência de nascimento deles. Do mais velho para o mais novo, formou essas iniciais aí, formaram esse nome. E aí foi quando eu fiquei brincando com isso aí. E depois, como tudo para mim é adaptação, eu comentei sobre o meu esporte. E aí, como que a gente consegue medir ali, mensurar 200 metros na água? Como que eu sei que eu percorri 200 metros no meu menor tempo? Como que eu acompanho o meu rendimento? O Isaac acompanha a evolução dele agora que está um pouco adaptado. E aí surgiu a necessidade de comprar um relógio. E aí, pesquisando sobre, quase que é tão importante quanto o remo. No meu esporte é tão importante quanto o remo ter um relógio. Então é muito comum, é popularizado o relógio da marca Garmin, ou Garmin, não sei como é que seria a pronúncia exata, falo Garmin. E esse relógio é a prova d'água, mede frequência cardíaca, monitora sono e tem GPS na água, que aí tu consegue monitorar ali 200 metros no menor tempo possível. 200 metros eu fiz em tanto. Sendo que, imagina você remando, como que você olha o relógio? 200 metros, como é que eu sei que bateu 200 metros se eu estou olhando para o pulso? Não tem como. Então acaba modificando ali, atrapalhando a sua performance. O relógio precisa estar de fácil acesso às vistas. Sim. E aí, pesquisando sobre, uma conhecida minha que é amputada, ela sentiu a necessidade de ter um suporte de relógio. Ela é muito experiente, ela é campeã mundial, enfim. Thaís Freitas, um beijo, Thaís. Ela me deu uma ideia não me deu ideia, ela reclamou, assim, comentou sobre o preço de um único suporte de relógio que existe no mercado, que é uma marca famosa, que já produz remos e tudo mais, só que é uma empresa europeia, então trazendo para cá é R$350 o suporte. E nem atendia às necessidades dela por conta da fixação dele na canoa dela. Então eu falei, poxa, tem uma brecha aqui, é nessa brecha que eu vou. E aí eu começo a modelar. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto nem nada, mas eu entendo de modelagem 3D. Inclusive isso eu fazia um pouco lá na empresa na qual eu trabalhava. E aí eu comecei a modelar um produto que hoje já está bem assim, encaixadinho, tem toda uma dinâmica ali de posição, de tudo. E você trouxe ele aqui? Eu trouxe ele aqui, tá aqui, ó. Vamos. Então a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos abrir, vamos mostrar. Corta. Ô, Felipe, eu quero fazer uma parada diferente. Quero que essa câmera aqui, ela chegue. Eu quero mostrar o produto. Na verdade, não. Eu pensei o seguinte: você vai botar a câmera para ele, porque ele vai mostrar o produto, e eu vou gravar do meu celular de lado, aqui de pertinho. Entendeu? Que aí eu boto no vídeo depois. Pode ser assim? Pode. Eu quero mostrar o seu produto no telefone. Isso aí. Em cima e embaixo. Sim. Oi? Em cima e embaixo, mostrando Isso, ele isso. E aí, quando a gente Legal. cortou você pegando aqui, aí o que você vai fazer? Vai voltar com ela, que eu vou cortar lá, né? Ele vai tirar daqui, aí você já pode passar pra cá que eu vou começar a gravar. Tá? Quando ele tirar da caixa, você muda. Tá? Ok. Então, pode começar já. Tá gravando, né? Tá. Bom, é esse produto aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vale ressaltar que está na mão de algumas pessoas que são influencers, pessoas experientes e que sabem muito
sobre o meu esporte. E aí vai chegar aqui esse produtinho, esse aqui é o produto que vai chegar na mão da galera aí. Beleza? Bem apresentável. Puxar aqui a gavetinha. E aqui, ó, ele vai de imediato, ele vai assim. E aí você pode encaixar o seu relógio aqui certinho. Então, a correia do teu relógio vai ficar aqui dentro. Engraçado é que eu estou sem o meu relógio, né? Perdi o meu relógio no mar, numa competição. E em competições, normalmente, você não pode nem usar relógio. Eu estava errado e acabei perdendo o meu relógio lá, porque soltou do meu pulso. Mas, se eu estivesse com o suporte, não teria perdido. Como que ele funciona? Aqui, ó. Você vai fixar ele lá na sua canoa. Ele já tem esse ângulo aqui bem pronunciado, que acompanha todos os tipos de canoa. Todos. Suponhamos que a sua canoa seja reta. Não tem problema nenhum. Ele fica. Você vai perder o seu relógio? Você não vai perder o seu relógio. Vamos lá. Tá aqui com a marca Omosk. A basezinha bem aqui. E aí você fixa o seu relógio aqui. Eu vou fixar o relógio aqui da Mica, só para mostrar a vocês só bem rapidinho. E aí depois eu vou explicar para vocês por que o suporte de relógio e por que não mais produtos além do suporte em si. Vou prender aqui bem fraquinho mesmo, porque eu quero soltar fácil. Mas aqui, ó, ele fica, ó, na canoa e fica de fácil acesso para o remador. Existem canoas que têm um ângulo mais pronunciado, que tem uma peça chamada palecae, que é um corta-onda, e ele fica um pouquinho mais alto. Aí, não tem problema nenhum, eu vou mandar para vocês mais articulações. Detalhe, essas articulações aqui, você consegue ampliar. Olha, eu já testei em bastante canoas, hein? Você consegue ampliar no ângulo que você quiser, o quão mais alto você quer, e se for pouco, eu posso te mandar mais, mas vai por mim, não precisa. Parafusos de inox, você só vai comprar comigo uma vez. Quando que você precisa comprar de novo? Você não vai precisar mais. Vamos lá, ó. Vou botar aqui. E aqui você vai colocar os knobzinhos, né? As borboletas. Não vou botar aqui porque eu acho que não precisa. Mas vamos lá, deixar aqui. E ele vai ficar de fácil acesso aos olhos do remador. E aí sim, você consegue monitorar ali que em 200 metros você fez em 55 segundos, ou em 10 segundos, ou no tempo que for. Detalhe, vou te mandar também uma cordinha. Essa cordinha aqui foi ideia do mundo da pesca. Na pesca de caiaque, quando a gente vira o caiaque, as varas de pescar, todo o material pode ir para o fundo. Ninguém quer perder o material, certo? Então a gente usa um negócio chamado salva-varas. Daqui veio a ideia de colocar essa pecinha aqui, que tu vai pronunciar, ou melhor, vai fixar ela aqui, ó. Deixa eu deixar para vocês. Vai colocar ela aqui, ó, aqui, e vai prender no iaco da canoa. Iaco é aquele bracinho do estabilizador da canoa. Olha que bacana, tá vendo? Você vai passar lá, dá a volta, grampeou, não solta. Suponhamos que isso aqui solte, e que a ventosa solte porque você deu mole na hora de fixar na canoa, que estava com areia de praia, enfim. Isso aqui é uma excelente boia, você não vai perder seu relógio de jeito nenhum. É um produto 100% acertado, não vi erro nenhum, e está na mão de uma galera aí testando. Os maiores nomes que eu conheço do esporte já estão com um suportezinho desse, e algumas outras pessoas vai chegar agora nessa semana que vem. Eu vou ter com eles pessoalmente, não tive por conta de período de festas, mas também vão testar. Galera. E eu procurando esse... Mantém na dele, tá? Não tira dele não. Vou perguntar de novo. E eu procurando esse produto, onde eu encontro? Olha, de imediato você só vai encontrar... Vamos lá. De imediato você só vai encontrar me mandando mensagem lá na DM, lá no Instagram da Omosk. Diretamente comigo. Ainda não está em marketplaces, estou estudando um pouquinho mais a questão de porcentagem, repasse para Shopee e Mercado Livre, mas de imediato apenas na DM. Já tem uma galera que eu vendi assim mais no boca a boca, pessoalmente, e por enquanto só estou fechado a isso. Eu não expandi porque eu quero de fato a opinião de algumas pessoas mais experientes do que eu, que poderiam me auxiliar quanto a alguma modificação ou não. Por exemplo, esse grampo aqui, ó, ele é em ABS por enquanto,
ABS é um composto plástico que dura 5 anos exposto ao sol e chuva. Todo o produto é feito de ABS. Porém, o fornecedor está mandando para mim isso aqui de inox. Eu achei mais seguro por de inox. A durabilidade é maior? É muito maior. Inox é pro resto da vida. E aí é isso. Não pode faltar também, não menos importante. Eu sempre eu sou cuidadoso, mando um álcool também só para garantir que você limpe ali no primeiro momento, né? Você limpe a canoa para garantir a primeira aderência. Mas produto 100% acertado. Isso tudo vem dentro dessa caixa que também é personalizada, correto? Isso. Essa caixa ela é personalizada. Pode, claro, com certeza. Essa caixa vai com essa tampa aqui, de cristal. Perdão, de PS cristal. É um composto plástico. Pode botar na câmera do meio, pô? Show. Aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? Mais próximo da câmera. Tanto o produto quanto a caixinha. Que eu gostei muito dessa caixinha também. Sim. Parece ser muito de qualidade, né? Sim, dá pra conservar bem, né? Quando não estiver utilizando. Essa é a caixinha, tá? Todo um cuidado, né? Tem todo um cuidado para transporte. Vai no fio. Do relógio. Posso pegar aqui? Claro. Okay. A cordinha. Passei o vídeo, mas... Muito legal. Levíssima, né? Como você ama adaptar, de repente dá até pra usar em outras coisas, né? Exatamente. Além da canoa. Eu já vou falar sobre isso. Suponhamos que você não tenha um relógio ou não queira fazer uso do relógio. Existe uma boa parte de remadoras que não são competidoras, que são apenas entusiastas e querem fazer uma atividade física. Tem muita galera assim lá, que são remadoras regulares, né? Que pagam a mensalidade para o clube e faz uso ali da canoa do clube, enfim. Essa galera não está preocupada com competição em si. Essa galera está preocupada em curtir o momento, amanhecer, que por sinal é absurdo de bonito. E aí não faz sentido comprar um suporte de relógio para poder monitorar o seu tempo. Para quê? Tanto faz. Mas e uma GoPro? Será que ficaria legal? Um vídeo maneiro do nascer, do pôr do sol? Encaixa perfeitamente. Eu projetei eles exatamente o mesmo tamanho do encaixe da GoPro. Se a gente tivesse uma GoPro aqui, poderia encaixar Fazer aqui. o teste, O né? encaixe é perfeito. Caraca, então além do relógio, você consegue colocar uma GoPro aí. Exatamente. Poderia ficar filmando tipo ela de frente, né? Poxa, é muito bonito. Muito bonita a sua Eu já cena. vi vídeos você- assim. E a galera faz gambiarra. A galera bota a GoPro amarrado com corda. Tem um amigo que é pescador, ele perdeu a Insta360 dele, ele postou hoje, que ele perdeu no primeiro dia de uso. Investimento Caraca, de que mais de bacana. R$3.000. Eu acho isso aí um belo investimento, porque Com certeza. Porque Essencial. pra né? você que usa, né, que é costume remar ou algo do tipo, além de você não perder se ela soltar, caso acontecer, porque ela boia, né? Ele boia. Você não Excelente perde boia. uma câmera que... Eu não sei quanto tá custando uma GoPro, mas eu tenho certeza que é mais de cara, R$2.000, com alguma coisa certeza, assim. Com certeza. Né? E eu odiaria perder. A Poxa, minha... é muito ruim. Perder uma bala que tá no bolso já não é legal, né? É. Moeda. E a Almosk, ela já tá fazendo produção para venda? Sim. Sim. Então, vamos lá. Na verdade, não estou enfatizando em vender de fato agora. Tem uma galera que quer comprar porque conheceu o produto de perto. Já tive algumas vendas já, inclusive postei sobre isso, mas não estou Escalando, né? escalando ainda. Entendi. Por quê? Eu pensei numa modalidade de produto, num produto que ele é escalonável. Eu consigo fazer diversas coisas, desde produtos da comunicação visual, enfim, vários produtos, mas eu nichei. Eu peguei um único produto, estou obcecado nesse produto, eu quero que esse produto fique muito bom e rode no mercado sozinho, assim como, por exemplo, uma caneta Bic. Todo mundo tem uma caneta Bic. O que a Bic faz? Caneta. Faz mais o quê? Barbeador. É muito bom o barbeador da Bic. A especialidade deles é caneta, então eu quero ser especialista nisso aqui. Existe uma brecha bem grande mesmo. E aí eu desenvolvi esse produto aqui, já tem uma galera testando, usando, já teve vendas. Só que algumas cores de insumos, né, alguns fornecedores ainda não me entregaram todos os produtos para eu poder fazer todas as cores possíveis. Eu já tenho verde limão, laranja, que inclusive estão sendo produzidos hoje, branco,
Aí falta chegar alguns insumos, azul, vermelho, porque a galera quer essa diversificação. E quando que você pretende intensificar a Almosker? Né? Olha. Você quer se especializar nesse produto, mas para quando você quer especializar para poder produzir em massa? 2026 vai ser o ano da Almosker? 2026 é o ano da Almosker. Perfeito. É isso aí. Porque já tem a galera testando, eu quero de fato o feedback deles, vai que eu preciso ajustar alguma coisa ou outra. Eu não gosto da ideia de recall, de retrabalho, eu não gosto. Então, se for, tem que ir um produto 100% acertado. Eu, particularmente, que projetei, estou convencido que não há erros. Mas, pode ter, né? Um ajuste ou outro. Teste de flutuabilidade, tudo isso aí eu já testei. Inclusive, estou aqui sem meu relógio, meu pulso está banguela porque eu perdi o meu relógio na competição, porque não estava fazendo uso dele. E detalhe, se na competição, no momento que eu perdi ele, o meu relógio, se tivesse algum mergulhador, alguém falasse assim, poxa, Isaac, R$400 eu vou lá buscar seu relógio. Eu pagaria, porque o meu relógio vale R$3.000, valia, né? R$3.000. Então, assim, é um investimento muito barato em relação ao custo do seu bem que está aqui. Você investiu um valor alto no seu equipamento. E detalhe, não chega nem perto dos 350 do concorrente lá. Caraca! Não chega, não chega. Fora as outras funcionalidades que eu te entrego. Não é apenas um suporte de relógio, é um suporte de relógio que você pode colocar sua GoPro. É um seguro para o seu bem, porque se cair na água, não vai perder. Se cair na água, vai estar amarrado, você vai conseguir pegar ele. Então, é comum a galera pegar surf com a canoa, é muito maneiro mesmo. E aí, suponhamos que ele caiu por algum motivo. Está fixada a canoa, você não perde. Então, assim, é um investimento muito, muito, muito bem feito por quem estiver adquirindo aí o produto. Muito Nossa, bacana. Você é um visionário mesmo, né? Sim. Um visionário. Sim. Muito bom. Eu produzia alguns outros itens. Por exemplo, a canoa polinésia, eu fiz réplicas dela. Ninguém tem. Se você der uma pesquisa no Mercado Livre, você só vai ter um anúncio que é o meu. Porque eu fiz fielmente uma canoa polinésia, uma V1, que é aquela canoa individual a qual eu remo, e uma OC6, que é uma canoa para 6 pessoas. Mas você fez em que? Em miniatura? Eu fiz em miniatura, Ah, tá. perfeito. Não trouxe, porque as últimas que eu tinha eu vendi e aí acabou que eu não pude trazer. Mas é assim, não é o meu foco principal vender ele. Por quê? Eu preciso de um produto que seja escalonável. E como lá na época da oficina, eu não tinha uma empresa, acho que eu comentei isso contigo no início, com vocês no início. Eu tinha uma oficina, mas eu não era dono de uma oficina, eu era dono do meu emprego. Eu me acidentei e aí o negócio acabou. Ele não rodava sozinho. Sim. Não girava e não gira sem mim. Então acho que o pensamento de grande tem que vir desde sempre para você já começar, já alavancar, já produzir. Nesse exato momento tem poucas vendas, as contas em relação ao investimento estão pagas, estou injetando capital de giro, na verdade capital de giro nem tanto, mas estou investindo capital nele. Já tem muito produto, já tem um produto escalonável, acertado, replicável e pode funcionar sem mim. É essa a ideia que eu tenho. Muito bacana. Muito bem. Você trouxe algumas fotos, né? O Isaac trouxe algumas fotos aqui pra gente compartilhar. Desde aí do momento do acidente até... Me dei mal, né? Que a gente pode ver. Eu acho que tem fotos bem piores, né? Você trouxe aqui já. Mas é melhor não mostrar a mais galera. tranquilas, né? Aqui já são mais tranquilas. Vamos começar pelo local, acho, né? Do acidente. Vamos lá. Aí é o local do acidente. Acho que dá para ter uma noção do estrago que foi feito no carro. Acho que eu te mandei uma outra imagem com a frente do veículo. Foi removido o para-choque, quebrei tudo ali. E aqui tem uma muretinha, um canteiro onde eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça aqui. Fui catapultado daqui até aqui. Uma distância aí de uns 10 metros, não sei. Nossa senhora. Tem uma Tem fotinha aqui da mureta. A foto da mureta, né? Essa aqui, ó. Isso aí foi o prejuízo que eu dei no posto. E para quem não sabe, foi essa mureta não estava assim, né? Não. Foi devido à queda, à sua queda. Isso, e também não foi a moto, não. Isso aqui é meu sangue. Foi só você. Foi eu, de cabeça, literalmente de cabeça. Cara, e isso aí pra vocês verem, né? Não tava quebrado, ele quebrou aquilo ali
E, cara, isso aí foi um milagre, né? Cara, milagre. Eu não vejo de outra forma, não. Porque Só. imagina a força pra você conseguir quebrar um concreto ali com... Caraca. Olha, eu colidiu acredito que eu bem. bati ali a uns 60 por hora, talvez. Porque eu estava devagarzinho, eu estava com garupa. E aí eu Caraca. apontei ali no corredor. Não vinha carro no sentido oposto. Na verdade, vinha um carro no sentido oposto. Eu esperei esse carro passar. E aí, logo que esse carro passou, eu acelerei. Tava longe do posto, não fazia nem sentido alguém entrar, ainda mais sem seta. A parte da cabeça que ela chegou a abrir, abriu muito? Abriu, cara. Tava Abriu. visível as coisas? Imagina aquela criança que arrancou o tampão do dedo jogando Nossa bola. Dá pra Senhora. poder ver por aqui, ó. Acho que a câmera tá enquadrando bem. Abriu daqui da minha testa. Aí vem rodando. Aqui no centro. Acho que não sei se aparece um falhado, mas Acho que não vai tem um aparecer falhado. não, mas... Aqui na imagem dá pra poder perceber. E aqui no vídeo dá pra ver, na imagem dá pra ver que ele vem mais um pouquinho. Isso aqui, ó, abriu igual máscara. Caraca! Aí abriu isso aqui, esse tampão aqui, essa pele ficou solta. E aqui acho que dá pra ver daí. Acho que Sim. dá pra ver aqui a Sim. queloide. Inclusive, eu nem sei quem é a pessoa que suturou meu rosto, mas Você agradeço recebeu... essa pessoa aí. Eu acabei nem te perguntando. Você recebeu o auxílio do cara do veículo? Cara, não. Ele foi embora? Assim, Ele mandou mensagem, na verdade eu mandei mensagem em abril. Mó tempão depois eu mandei mensagem pra ele, por quê? Eu havia tomado um prejuízo na moto, perdi meu telefone no acidente, com a gravidade do acidente. E aí falei com ele para, poxa, pelo menos pagar os custos. Uma pessoa que é recém-medular, lesionado medular recentemente, não sabe nada ainda sobre as adaptações fisiológicas do corpo. Quem não controla daqui pra cá, urina como? Evacua como? Então, nesse período aí eu usava fralda. Então, era um custo bem elevado. Tive que usar fralda quase 2 anos. E ele não arcou com nada, Não, né? nada. Me bloqueou e tal, mas passou. Nem sei se tá vivo, pandemia veio logo em seguida. Não fiquei preocupado com isso não. Passou. Não deixou de se abalar, né? Por conta Não, disso. acho que não vale a pena. Essa daí é um pouco diferente da que você tá aqui hoje, né? Cara, esse aí é o tipo de orientação que eu poderia passar para as pessoas hoje em dia. Um lesionado medular, tô lesionado medular, e agora? O que eu faço? O que eu adapto? Na minha opinião, uma coisa que é muito importante é uma cadeira de roda específica projetada para o teu corpo. Vocês estão aqui, pessoalmente, vocês viram a cadeira que eu estou utilizando, é uma cadeira de 15 mil reais. É um absurdo de cara. Se você levar em consideração que é uma cadeira de rodas, é muito alto o valor. Só que se eu te disser que com essa cadeira aqui eu só conseguia ficar dentro de casa, essa foto é no meu quarto. Ficava mal posturado, aqui, parecendo o Kiko, a perninha do Kiko ali, ó, tá vendo? Você fica todo... Pela foto dá pra ver, porque sem eu tô te postura vendo nenhuma. pessoalmente. Você é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você não tem postura, encosto muito alto, o encosto não sendo rígido, fora o peso. Essa cadeira aí eu não consigo botar ela dentro do carro sozinho. E eu estou bem adaptado. Eu tenho bastante força no braço. Essa cadeira eu não consigo botar ela dentro do carro sozinho. Então, se eu tivesse que dar um conselho hoje para alguém que é lesionado medular, recém-lesionado medular, investe, faz rifa. Eu fiz uma rifa. E comprei essa cadeira aqui. Inclusive, um remador lá do clube, uma pessoa aí anônima, me doou metade da cadeira, assim. Fez um Pix. Vou te pagar Caraca! metade. Quanto que é a cadeira? Tanto. Vou pagar metade. Fez o Pix. Pra você Papai do ver céu como me é que são as abençoa. pessoas, né, cara? Sim. Você sabe quem é? Eu sei, mas eu não comento, não. Eu sei porque eu insisti muito em poder agradecer esse cara pessoalmente. Porque ele fez e ele não te falou? Ele não quis nem comprar rifa. Eu que botei número pra ele. Ele não quis comprar rifa. Ele ganhou? Ganhou uma parte. Inclusive, tô devendo entregar ele. Aqui, ó, Bússola Esporte. É a marca que me patrocina. Essa aí é outra cadeira de rodas que eu tenho. Eu já utilizava essa cadeira de rodas aí. Mamãe ali, essa mulher aí é mãezona. Qual é a diferença dessa daí pra antiga? Pra primeira? Então, ambas são muito boas. Perdão. A diferença dessa cadeira aqui para outra. Em primeiro lugar, ela foi projetada para o meu corpo. Já tá vendo a posição aqui da minha perna, do pé? Essa aqui também é personalizada? Essa aí também é personalizada. Então essa qual é a já diferença dessa pra essa? Cara, basicamente leveza e reajuste. Por quê? Com a cadeira de rodas, tu vai evoluindo. Você vai evoluindo. Não é
É como uma pessoa que começa a dirigir, tipo assim, um carrinho velho tá ótimo, aí tu já não quer um carrinho melhor e vai evoluindo. Não que isso aqui seja algo desnecessário, mas, por exemplo, ó, essa cadeira aqui, ela é levíssima, eu tô muito bem adaptado a ela, mas eu fiz algumas modificações. Olha que o tanto que o pneu tá fincado na areia, tá vendo? Eu pus um pneu mais largo, eu botei pneu de bicicleta, eu consigo trafegar na areia sozinho. Olha aqui o arrasto, ó, isso aqui não foi rodando, foi arrastando. Então eu modifiquei as rodas dela, o encosto dela é rígido, então com essa cadeira aí é a cadeira que eu tomo banho. Eu tomei banho com ela. Sim. E aí a cadeira de banho, por exemplo, falando de cadeira de banho, as cadeiras de banho são com essas rodas aqui pequenas só. São 4 rodas pequenas. Como que um cadeirante empurra a cadeira? Não empurra a cadeira. Então a evolução surge nos detalhes. Aí com essa cadeira aqui eu removo a almofada, removo o encosto e tomo meu banho tranquilamente. Essa daí é ruim pra você entrar na areia? Essa aqui eu não boto na água não, porque judia muito da cadeira. Essa cadeira aqui surgiu com a necessidade de poupar, ou melhor, ter uma cadeira pro dia a dia. Essa outra cadeira aqui, os rolamentos estragam toda semana, tem que trocar rolamento. Por causa da maresia, né? Maresia. Pra entrar esse menino aqui, ó, ele é cadeirante também. Aí, só que a lesão dele é diferente, a lesão dele é bem mais baixa. Na altura de T11, ele controla o corpo dele boa parte. Ele sente dor no pé, dor na lombar, embora seja cadeirante, ele controla bastante o corpo dele. E aqui no meu caso, no caso dele, né, a cadeira de roda dele já estava ali na água, molhou a cadeira, e aí a cadeira fica aqui na beirada da praia, os treinadores ficam acompanhando ali, vigiando, sempre tem uma galera ali vigiando. E a gente vai remar nesse marzão bonito aí. Caraca. Essa é a Alessandra. Essa Alessandra é uma das pessoas que me motivaram a remar. Isso aí é lá na Urca ainda, eu treino na Urca. Isso aí eu tô todo molhado que eu tinha acabado de fazer um teste um treinamento de virar. Aqui não dá pra ver legal porque a resolução ficou ruim. Ela fez uma foto com a capinha do telefone, aí a resolução não ficou legal, mas aqui tem uma cadeirinha, que é uma cinta. Perdão, essa foto nem aparece, né? Acho que não tá não. Não aparece. Não, deve ser foto mais antiga um pouquinho. Mas aí eu tinha treinado o Uli. O Uli é quando você vira canoa, de propósito ou não. A canoa, ela vira com muita facilidade, até porque a ideia dela é cortar a água o mais rápido possível. A ideia da canoa é cortar a água ao máximo. Então, ela tem um estabilizador só de um lado só, e quanto menos peso você colocar aqui nesse estabilizador, melhor. Porque quanto menos peso você põe lá, menos arrasto fica, e aí a canoa desliza melhor. Se você tombar um pouquinho para o lado ou para o outro, se tombar para o lado oposto, virar é certo. Aí a ideia, no caso dessa prática que você fez, é para você tentar conseguir voltar com a canoa para cima. Isso, exatamente. Já tem até vídeo meu no Instagram, tem vídeo meu no Instagram, eu treinando isso lá no início. Hoje em dia eu viro muito mais rápido, volto para a canoa muito mais rápido. É muito difícil? É porque eu só uso os braços, né? Então, no vídeo vai parecer natural, mas é motivo de muito treino. Ela é pesada, ela? Não, a canoa é levíssima. A canoa pesa 14 quilos, 16 quilos, tem canoas até mais leves. Nas competições, o mínimo me fugiu agora, mas tem um peso mínimo na canoa. Tem canoa que é tão leve que é preciso até adicionar peso, que é muito leve. Caraca. Aí é uma canoa coletiva, é uma canoa OC6, vão 6 pessoas aqui. E foi assim que minha adaptação chegou. Aí eu fico preso assim, ó, fico preso com um cinto. Então quando eu viro lá, eu tomo um capote, eu tenho que soltar esse cinto e desvirar, tipo o Mr. M. Mas é fácil. Aí eu tô fofinho ainda. Aqui é. E aqui tô com cinto, aí eu solto o cinto aí. Colete é obrigatório, eu não gosto de usar colete, mas preciso. É esse preto aí, né? É, mas me atrapalha muito. Nas competições em si não precisa. Esse aí é o Neon LED que eu falei lá no início lá. Eu comecei fazendo isso aí. Esse produto aí. E hoje em dia, na verdade, tu até mencionou da empresa de LED, mas eles não fazem necessariamente isso não. Faz tudo em relação à comunicação visual. Letreira, fachada, Neon LED, a galera pede muito porque é da comunicação visual. Tem alguns trabalhos aqui, né? De Isso. neon que você foi aprimorando, provavelmente, né? Você começou, você já tinha uma noção. Isso aí eu fiz. Isso aí eu fiz uma encomenda que foi bem grande, uma franquia. Tinha pouco tempo. Nós fizemos... É uma dessa aí que eu tinha falado, se dava pra gente fazer pra colocar aqui.
É possível. escrito podcast e aí embaixo Jornada Empreendedora nesse Então, aí nesse depende formato. do tamanho. Porque, ó, olha aqui, por exemplo, ó. Aqui, tu vai ver o M, tá vendo que ele tá meio boleado, não tá muito pontiagudo? Aham. Por conta do quanto menor, ele faz muita pressão no LED, aí não fica bonito. Não, pô, aí é Ah, grande então é- mesmo, é pra aparecer. Ah, Ó, aí sim. Aí sim. Legal. Muito bom. Mas como a palavra em si é grande, aí pode ser que... Isso é uma caixa luminosa. Isso aí a gente fez uma caixa de ACM com acrílico. Isso aí é tudo mérito lá da empresa lá. Isso aí eu só Lindo. ajudei a produzir, tal, mas isso aí não Olha isso, que imagem é um lindo. LED. É. A gente já Hoje mandou- você faz isso aí também? Eu consigo fazer. Só que eu foquei num produto só. Porque assim, eu posso fazer de tudo. Eu sei fazer tudo isso aí que eu te mostrei, inclusive pintura, parte da pintura eu sei fazer. Acabamento e tal. Sendo que se eu fizer tudo isso, eu não vou ser especialista em nada. É, Se E focar em um monte de coisa, você não Não consegue tem como. especializar seu produto, né? sim. Uma dor da... Isso aí eu fiz Isso pro meu aqui é uma sobrinho. graça. Isso aí não acende não. Mas tem como, isso aí tem como fazer Gracinha. pra vocês mais fácil. Tá, tipo assim. Isso aí é mais Deixar fácil. Até aqui. pra festas, né? Eu já vi É, você isso é- fazendo no Instagram também lembrancinhas. Ah, eu bem- faço muita coisa. Só que é aquilo. Ó, eu quando peguei a impressora, eu pensei, Coloca o logo dele. eu pensei em não ser concorrente da empresa na qual eu trabalhava. Por questão de como é que se diz? Não sei. Tem um nome De pra caráter isso. mesmo. Não é caráter não, mas é tipo assim, eu não acho justo. Uhum. Eu ser o concorrente da empresa na qual eu trabalhava, sabe? Já teve pessoas querendo cortar o caminho da empresa e pedir para eu fazer. Inclusive na época que eu era CLT na outra empresa, antes de me acidentar também, sempre aconteceu isso aí, mas eu não precisa, tem espaço para todo mundo. Uhum. Então, eu não quero ser um concorrente da empresa na qual eu trabalhava. Entendi. Tudo Essa que é a a empresa logo? sabe fazer, eu sei fazer. Isso, essa aí é a logo, minha logo, ó, Mosk. Pô, Mosk lindo. porque é O, ou melhor, esse O aí é o nome da família toda, a família Oliveira. Eu Isso ia aqui- perguntar por quê. É. E aqui eu tenho Miguel, Otto, Samuel e Calhão. São meus 4 sobrinhos na sequência ali de nascimento, na ordem de nascimento, do maior pro mais novo, do mais velho pro mais novo. E aí o O, porque todos eles são homens, vão passar adiante o nome da família, né? O Oliveira, então tá ali. A não ser que a esposa não queira, né? Eles Aí- são muito novos, eles? São. O mais velho tem 4 anos e o mais novo tem 1 ano e 3 meses. Quem sabe é um possíveis funcionários da Almosca. Ah, talvez. É, Essa, isso aí. não vou dizer que essa é a ideia, Gestores mas futuramente. eu sabe. vi uma projeção. Eu tenho uma projeção em mente, eu tenho uma meta para o final do ano que vem. Talvez, quem sabe, voltar aqui no ano que vem e falar Com sobre como foi o certeza. ano. Pô, super. Mais Mas eu miro uma projeção, eu tenho uma projeção. E assim, eu optei por estudar um pouquinho sobre essa parte de projeção. Olha, quando eu tinha oficina e eu me acidentei, o negócio acabou porque dependia de mim. Eu não tinha uma empresa, eu tinha um emprego, que era meu, mas era um emprego só. E aí eu quero que isso aqui se torne um ativo. Eu estou investindo em mais maquinários, já comprei mais um, chegou agora, essa semana. Mexi nele hoje, mas não montei todo. E aí, suponhamos que eu fique internado, já fiquei bastante tempo internado. Em 2023 fiquei 3 meses internado. E aí o negócio não pode parar, não pode acabar porque eu estou, por algum motivo, viajando. Uhum. A ideia é que isso seja replicado com ou sem a minha presença. Eu não quero ficar canalizando energia num único produto. Eu quero de imediato, mas o produto anda, funciona sozinho, aí eu vou pensar no outro produto, que por sinal eu tenho 4 produtos Pra lançar, né? para lançar. As canoas, por exemplo, não tem no mercado. Eu posso jogá-las no mercado, mas eu estou obcecado nesse produto aqui, eu quero que ele dê certo. Bacana. Investir em marketing, em conhecimento, nas pessoas certas, para poder alavancar isso aqui. Isso aqui alavancando eu posso para o outro, mas tem plano B, C, D. Mais tem por vários. vir, então. É. Mais por vir aí Isso, no isso. médio e longo prazo. É isso né? aí, essa é a ideia. E se você pudesse se resumir em uma frase? Numa frase, eu Sua não sei. trajetória, ou o Isaac, tudo que aconteceu com você. Eu sou ou teimoso e insistente. Talvez essa seja a fórmula. Talvez seja uma fórmula e não uma frase em si. Uhum. Se eu pudesse resumir, eu ouvi uma frase. Acho que lembrei dela aqui, mas poderia resumir. Quem falou foi, acho que até um artista, L7, não sei. Falou assim, ó. Se alguém fez, eu consigo. E se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer.
Bom, tô sendo o primeiro a fazer esse suporte aqui. Bacana. Mas eu vou insistir até dar certo. Eu tô, Muito bom. de fato, obcecado nesse produto aqui. Eu quero que dê certo. A gente Assim espera como- também que dê certo, a gente gosta. Eu miro projeção e pensamento de grande. Pequeno, mas com pensamento de grande. A empresa a qual eu trabalhava, por exemplo, eu percebo que ela não funciona 100% sem a presença do dono, que por sinal é piloto de avião também. Então, às vezes ele fica fadigado, eu ajudava ele nesse gerenciamento. E depois, com a minha saída, não por algum motivo assim, porque eu queria investir no outro negócio. Então, assim, ele teve que escalonar, ele teve que fazer essas coisas que eu estou fazendo agora. Sim. E é essa a minha ideia. A minha ideia é a projeção. Muito bacana. E pra gente fechar, fala uma frase ou um conselho que você daria para quem está passando pela mesma situação que você, ou não, ou simplesmente a pessoa não está mais animada, não sabe o que fazer da vida. Dá um conselho aí pra galera que está nos assistindo. Se eu tivesse que dar um conselho pra galera aí que está recentemente assim, lesionado, buscar conhecimento, buscar as pessoas certas, informações certas, como, por exemplo, a cadeira de rodas faz toda a diferença. Uma cadeira de banho com a roda maior também faz toda a diferença. Buscar dirigir, e algumas pessoas me chamam no direct, tinha um rapaz que ele estava tentando suicídio. Ele só não se matou porque não conseguia sair da cama. Então, tipo assim, eu tô rindo, mas não é que era legal. É que, tipo assim, ele não conseguia, porque ele tentou de tudo e não conseguia. Ele E é paraplégico aí- também? Ele ficou. E aí a médica que me segue no Instagram e me acostumado comigo, ela mandou ele me seguir no Instagram. Ele relutou, me seguiu. Cara, hoje em dia nada. Tem uma vida ativa. Hoje mesmo de manhã eu vi umas histórias dele, ele tomando banho num laguinho. Então, assim, a galera fica desnorteada. Eu fiquei desnorteado, eu fiquei sem rumo, mas busca aí conhecimento. Se quiser, pode me chamar na DM aí, eu tenho maior paciência. Posso explicar sobre a cadeira, as informações sobre o dia a dia, banho, dirigir. Tenta pegar um carrinho, na medida do possível, assim, porque isso muda. Hoje eu vou para onde eu quero, faço bem dizer o que eu quero. E é isso, a vida adaptada. E lembrar que a Seguimos em mente está frente. livre ainda, né? A mente estando boa, o corpo, se não for, a gente dá um jeito de... Hoje em dia eu sou obrigado a pensar mais para poder fazer alguma coisa. Para poder pensar em como que eu vou sair daqui, eu tenho que pensar ali se tem algum ressalto, um degrau ou não. Então, assim, tem muita coisa para poder fazer. Tem um mundo para poder se viver. Faço um monte de coisa e chego hoje em lugares que eu nunca cheguei andando. Hoje eu chego com cadeira de rodas. Pra você ver como é que é, né? Então, assim, desistir não é nenhuma opção. Muito bacana isso. Dentre todas as pessoas que a gente entrevistou, né, isso é diretamente para vocês, acredito que essa entrevista, ela é a que, cara, vocês não tem como não sair daqui motivado, né? Porque acredito que ele é a pessoa que mais superou, né, desafios, porque, cara, ele perdeu completamente quase todos os movimentos, né? Ele depende dos braços para poder fazer a maior parte das coisas. E, cara, e você vê aí, o cara poderia estar dentro de casa, né? Poderia estar pedindo ajuda para as pessoas para ficar, né, para ele poder sobreviver. E não, o cara veio para cá para a entrevista, né? Saindo daqui ele tem outros compromissos, tem a vida dele, ele é atleta e está desenvolvendo um produto. Que pode né? mudar a história da família, né? Exatamente, né? E você vê que loucura. E tem gente que tem todos os movimentos e não faz metade disso, né? Então acredito que isso pode servir para vocês como uma grande motivação para quem quer fazer alguma coisa, né? Quer lançar algum produto, abrir uma empresa, cara, não tem entrevista melhor que você poderia olhar aqui agora, até se você também está na mesma situação que ele, né? Perdeu os movimentos, não tem pessoa melhor para você se inspirar, tá? Acompanhe ele nas redes sociais, a gente vai deixar aqui, tá? Acompanhe a empresa dele também, tá? Porque é uma coisa super bacana e a gente sempre gosta de incentivar as pessoas, principalmente quem quer sempre estar em movimento. Então, esse é o meu recado para esse episódio de hoje, né? Você quer falar mais alguma coisa? Desistir não é uma opção. Não é uma Exatamente. opção. Isso aí. Muito bom.
É muito isso. obrigado, Isaac, por ceder Obrigado seu a vocês. tempo para cá hoje pra gente, Isaac, tá? muito Contar obrigada. a sua história. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Micaele, por estar aqui hoje. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.